Oi, meus amores, tudo bem? A gente vai para a carta conselho da semana. Vão ser 3 opções. Aí você escolhe e vai no minutinho, tá bom? Que eu sempre deixo na descrição. Então a gente vai começar não. Começar com a pedrinha jaspe. Depois a gente vai com a pedrinha pirita. E depois a gente vai com a ágata azul, tá bom? Então, jaspe, que é a marrom. A pirita, que é essa bem diferentinha. E a ágata azul, certo? Aí você escolhe e vai no minutinho. É a carta conselho para a semana. Então, para quem escolheu o jaspe, a gente vai começar. E a gente vai com o baralho do cigano hoje, certo? A mulher. Peixe. Quando eu coloquei ela na mesa, porque o corpo dela tá virado para um lado, mas o rosto dela tá virado para outro. Falei, nossa, tá falando aqui que alguém vai pegar uma nova direção. Aí veio o peixe no fundo do baralho. O peixe, o urso e a criança. A árvore. Aqui tá falando para você tomar uma nova direção. Para você agir com intenção para onde você quer ir. É como se fosse eu apresentar. Ai, eu acho que eu bati no. Gente, eu tô com fone de ouvido, porque eu tô usando o microfone do fone, né? Não sei nem se eu expliquei. No outro vídeo eu expliquei. Mas é que meu microfone quebrou. Mas é como se você fosse adentrar um novo caminho essa semana. Ou fosse se apresentar, né? É como se fosse apresentar um novo caminho essa semana pra você. E gerasse dúvida, porque seu corpo tá para um lado, mas seu rosto tá para outro. Tem uma dúvida aqui de qual caminho tomar, de qual caminho seguir. Mas tem uma vontade de seguir pro novo. Eu nem mostrei, né? O baralho do seu Zé. É do seu Zé? É. Pessoa intermediária. Moedas e riqueza. Amigo fiel ou aliado. Virtude e sabedoria. A consulente. Ela veio complementando, né? Pessoa intermediária no sentido assim, no intermédio de um estado para outro, no sentido assim, porque ela tá com o corpo virado para um lado e o pescoço para outro. E é como se fosse pra. É como se estivesse falando assim, não tenha dúvida do novo. Inicie sim o novo. Adentre ao novo. Por mais que seja desconhecido. Tem algo. Tem algo que te chama nesse novo. Tem algo que te chama atenção. Tem algo que você gosta. Mas é como se eu sentisse dúvida aqui. Tem alguém em dúvida entre o antigo e o novo. Tá falando que no antigo não tem nada de novo. Por mais que seja conhecido, adentre ao novo. Mesmo sendo desconhecido, porque o antigo já é conhecido para você. Mas tá falando adentre ao novo. Não tem problema só porque é novo, só porque é desconhecido. O que você já conhece também já foi desconhecido uma época. E você também teve medo de entrar nesse desconhecido que hoje já é conhecido para você. Não sei se tá fazendo sentido. Mas é como se fosse apresentar um caminho novo, uma nova oportunidade,
ou um jeito novo de fazer algo que você já faz. É algo novo, algo diferente, algo inusitado aqui, que vai te atrair, que vai te chamar tua atenção. Tá falando, vai lá, conhecer, se permitir, entendeu? É isso, meus amores. A estrada vai se fazendo conforme você for pisando, tá bom? Me veio a carta do louco aqui. Ah, tá. Tantinho de coragem também, né? O louco pede um ato de fé, um ato de coragem. Tá bom? Então, essa semana você vai precisar de um ato de fé, de confiar no que você não enxerga, para você poder adentrar ao novo. Se permitir, né? E é isso. Espero que tenham gostado. Um beijinho pra vocês. Que agora eu vou para outra leitura. Então, agora, para você que escolheu a perita, a gente vai com o baralho dos ciganos. Deixa eu só dar uma limpadinha nele aqui. Anel. Antes de falar, eu já vou tirar o Lenormand. Pediu pra tirar o Lenormand. Nossa, quanta carta. 2 cartas. Veio o urso. E no fundo do baralho dos ciganos também tem um urso. 2 ursos aqui na mesa. Ó. O urso e o cigano do Lenormand. Aceita? Aceita. Gente, ó, tem 2 vezes a árvore também, 2 vezes o urso. Vamos ler o urso, depois vamos ler o cigano. Representa poder, liderança, proteção e autoridade. É um símbolo de força física e mental, bem como de habilidades de liderança e proteção maternal ou paternal. Indica a presença de uma figura influente em sua vida, alguém que pode oferecer apoio e orientação ou representar desafios que precisam ser superados. Esta carta sugere a importância de confiar em sua própria força interior e autoridade, assim como estar preparado para assumir responsabilidades e enfrentar desafios com determinação. Cigano. Representa um mensageiro ou uma figura significativa que traz consigo notícias, conselhos ou orientações. É um símbolo de viagens, aventuras, independência e habilidades de negociação. Indica a presença de alguém carismático e astuto, muitas vezes associado a um estilo de vida nômade ou boêmio. Boêmio, né? Esta carta sugere estar aberto para novas experiências e confiar em sua intuição e aproveitar as oportunidades que surgem através de conexões sociais ou encontros inesperados. Cigano. É como se fosse chegar uma parceria para você essa semana. Mas é uma parceria difícil, porque é como se você tivesse essa personalidade, mas a outra pessoa também tivesse essa personalidade. Então são 2 pessoas difíceis que vão fazer algum tipo de parceria e vão aprender a lidar uma com a outra. Às vezes uma cede, às vezes a outra cede. Cede no sentido, tipo assim, de ceder a algo. Sabe? Algum tipo de união, de parceria aqui. Que vai chegar pra você essa semana.
E aí você vai ter que aprender a lidar. E os dois, porque aqui, ó, veio, cadê? Aqui. Veio, ó, aqui o urso e a árvore. E aqui também veio o urso e a árvore. Gente, olha que louco. Olha, são duas personalidades fortíssimas, duas personalidades muito bem ancoradas no que querem e no que são. São duas personalidades. Veio essa palavra, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Austera. Eu não sei o que é isso. Eu vou pesquisar, mas eu não sei o que é. Vocês pesquisem também. Se não fizer sentido com a letra de vocês, deixa passar. Vamos ver essa palavra? Achei tão estranho, nunca ouvi essa palavra. Mas é isso, meus amores. Vai você nessa personalidade, a outra pessoa que você vai fazer união da mesma personalidade. Pessoas de muita força, de muita autoridade, de muita liderança, de muito discernimento também. Não sei porquê, mas tá falando de muito equilíbrio. E com uma personalidade difícil de lidar no sentido assim. São pessoas de muita individuação. São pessoas que sabem o que querem, para onde vai, então o outro não precisa ficar falando. Entendeu? Então, às vezes, vamos supor, uma pessoa nessa personalidade tem que ficar lidando com uma criança, então ela tem que ficar pegando na mão, que essa carta também estava no fundo do baralho, junto com a árvore, e o coração. E é como se fosse um adulto que às vezes sempre lidou com, quero espirrar, com uma criança e tinha que pegar na mão e ensinar tudo bonitinho. Mas dois adultos não tem essa necessidade. Então, ao mesmo tempo que você solta um fardo de ter que lidar com uma criança, você vai ter que aprender de novo, porque você vai ter que aprender a lidar com outro adulto. Mas é só você se colocar no lugar do outro. Tipo, eu também sou adulto, você também é adulto. Nós dois somos líderes. Então, um líder influencia o outro. O líder não quer ser melhor que o outro. Cada um tem seu tipo de liderança. Então, um aprende com o outro. Entendeu? Então, é como se fosse mais ou menos isso. E no fundo do baralho vem a serpente. É como se tivesse que ir com calma. Não é que é negativo aqui, eu não tô vendo nada negativo. Por mais que tenha vindo dois ursos e a serpente aqui no fundo. Nossa, gente, e os peixes também. Por mais que tenha serpente, é como se estivesse pedindo assim, cautela para conhecer o terreno. Porque dois líderes não dão abertura assim. Então um vai ter que ganhar a abertura do outro. Um vai ter que conquistar o seu espaço com o outro. Pode ser dois líderes fazendo uma parceria aqui de trabalho, um exemplo. Então, um vai ter que aprender a lidar com o outro para trabalhar em harmonia. Ou no relacionamento, é dois adultos que se relacionam. Então, um vai ter que ter cautela com o outro para saber lidar com o outro. Não que é um relacionamento ruim, mas é porque parece que tem alguém aqui acostumado a lidar com criança, né? Com infantilidade. E talvez no começo tenha um pouco de dificuldade de entender que o outro também sabe andar com as próprias pernas. Que sabe caçar sua própria comida. Sabe? Mais ou menos isso. São dois líderes que vão ter que aprender a se entender e a conviver, porque tem uma união aqui, certo? Então é isso. Tenha cautela. Vai chegar uma união para você a partir dessa semana, tá falando assim, a partir. Não tá especificando se é essa semana, algum dia dessa semana. Mas tá falando assim, a partir dessa semana, você entra em contato com uma personalidade assim, de liderança, de autoridade, de individuação, muito bem ancorada, muito bem equilibrada também. E aí vocês vão fazer algum tipo de parceria aqui, algum tipo de união, que é benéfica tanto para um quanto para o outro, porque tem árvore para os dois. É como se fosse trazer
um crescimento, mas assim, não é qualquer tipo de crescimento, porque as duas árvores estão lotadas de fruto. Não é qualquer coisinha, é um avanço muito grande. Tá falando assim, é como se fosse tirar o pé da lama, sabe? Mais ou menos isso. Vocês estão entendendo, né, meus amores? Mas é uma parceria muito boa aqui. Só tem que aprender a lidar, tá bom? Não é nada de outro mundo, não. É só saber ouvir e saber se comunicar que tá tudo certo. Comunicação é a chave de tudo. Tá bom, meus amores? Espero que tenham gostado, que tenham entendido também. Beijinho pra vocês. Eu vou pro próximo vídeo agora. Então, pra quem escolheu, Ágata azul. Vou colocar aqui. Nós vamos com os ciganos. Nuvens. Cobra, lua, estrada. Jardim. Alguém colocou e alguém está se permitindo ser colocado numa seguida, assim, numa densidade. Nossas cartas do cigano são muito abrangentes. Dificilmente eles especificam as coisas. Mas aqui é como se alguém fosse a carta da lua. Sabe aquele a males que vem para o bem? É como se está falando isso aqui. É como se alguém tivesse com a visão turva e vai ficar. Vai começar agora e tá falando assim 2 semanas. Vai ficar por um tempo porque precisa desenvolver outra coisa além da visão. Então é como se a visão fosse ficar um pouco atrapalhada para desenvolver outros sentidos aqui. Mas é assim, tem uma interferência externa, alguém colocando essa... Não falta visão. Essa limitação, tem alguma coisa externa colocando essa limitação em alguém, mas é permitido. É como se tivesse uma permissão aqui para essa limitação, porque tem alguém que precisa desenvolver algo. Tem alguém que precisa aprender algo. Tá falando assim, sabe quando a gente acha que já sabe tudo? Às vezes é o mesmo assunto. Nesse assunto aqui eu domino. Então, quando você acha que você domina algo, você fecha a sua visão para aprender coisas novas referente àquela mesma coisa. Tá difícil até para eu fazer leitura. Quando eu fecho o olho, parece que o olho tá tão pesado que ele não consegue abrir. Ele tá pesando meu olho. Mas não é de sono. Mas tá falando assim, que alguém vai passar por uma densidade durante 2 semanas no sentido de limitação. Alguém vai passar por uma limitação durante 2 semanas para aprender algo aqui. Para quando voltar a enxergar de uma forma mais apurada, uma forma mais detalhada, uma forma mais analítica. Não sei por quê, porque
Não tem carta de... Não tem carta de espada aqui. Tem carta de paus e carta de copas. Ah, tá. Entendi. Tá muito no agir e no sentir e tá esquecendo do raciocinar. Tem alguém que tá esquecendo de usar o mental. Tá agindo e tá sentindo muito, mas tá esquecendo de analisar as coisas. E aqui essa cegueira vai pedir uma análise. É isso? É isso. Completa? Seu Zé. Às vezes alguém vai falar alguma coisa que vai te tirar do seu centramento, sabe? Ou te cegar por falta de questionamento aqui. Alguém fala alguma coisa e eu acredito. E aí eu não pergunto, não questiono. Tá faltando aqui questionamento, tá faltando análise, tá faltando... Mas tá falando assim, autoanálise, tá faltando... Ah, tá. Por causa da lua aqui. Tá faltando assim, autoquestionamento, autoanálise, tá faltando alguma coisa interna. Eu sinto, eu acho, mas eu não tô questionando nada. Como se eu estivesse aceitando. Tem um excesso de aceitação aqui que tá te levando a uma limitação. Tá falando questione mais. Nossa, muita carta. Questione mais, ó, confirma. Espiritualidade menor. Olha a espada que eu falei que tava faltando. União e negócios que chegam. Pessoa intermediária. Ah, ele veio confirmando, né? Ele confirmou e ele tá falando aqui, ó. É possível, tá falando aqui que é possível durar menos de 2 semanas. Se analisar, se raciocinar, se limitar algo aqui externo, limitar algo externo. Nossa, por que eu fiquei acelerada? São energias diferentes, né? Mas o Zé tá falando assim, ele confirmou o que eu falei referente aos ciganos, mas ele também confirmou o que eu falei referente aos ciganos de espada. Que eu falei, tá faltando espada aqui. Tá faltando equilíbrio. A carta do equilíbrio vem aqui, ó, no fundo do baralho. Tá faltando passar por todos os elementos. Água, terra, ar e fogo. Aqui a gente tem terra, aqui a gente tem água. Aqui a gente tem a estrada, né? Os caminhos, a gente tem terra. Mas tá faltando espada. Tá faltando racional aqui. Tá faltando analisar mais, tá faltando questionar mais. E é possível se tirar dessa limitação, desde que não aceite tudo mastigado. Pegue você, a sua comida e você mastigue. Não aceite tudo mastigado. Alguém falou... Tá vindo esse exemplo assim, ó. Sabe aquelas pessoas que ficam mandando coisas no WhatsApp? Essas fake news. É como se alguém recebesse essa fake news, um exemplo aqui para vocês entenderem, e aceitasse e colocasse aquilo como uma verdade. Não fosse pesquisar para saber se aquela notícia é verdade. E aí toma aquela notícia como verdade e ainda julga aquela notícia, porque tem o julgamento aqui no fundo. E aí sentiu aquela notícia, porque às vezes pode ser uma notícia, geralmente é notícia ruim, né? Sentiu aquela notícia, agiu, ou seja, falou, porque tem a cobra aqui, meteu a linguinha lá onde não deve, mas não teve o trabalho de pesquisar, de saber se era verdade, sabe? Tá faltando aqui o racional. Tá faltando analisar as coisas racionalmente. Não se deixar guiar só pelo emocional. Entendeu? Então é isso aqui. Mas é possível durar menos de 2 semanas
Se você começar a questionar mais. Ah, alguém falou tal coisa. Joga pro mental. Por quê? Como? Quando? Onde? Alguém fez alguma coisa. Por quê? Como? Quando? Onde? E eu tô sentindo algo. Por quê? Como? Quando? Onde? Entendeu? Analisa o que você tá sentindo, analisa o que você tá fazendo. Saia do automático. Tá falando aqui pra você sair do automático. Certo? Espero que tenha feito sentido. Nossa, muita informação. Mas um complementa o outro, então ficou bem mais fácil. Espero que tenha entendido, meus amores, que tenha feito sentido pra vocês. Muitos beijinhos pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!